Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade lá ao assunto de Química Orgânica. Como eu falei para vocês, a Química Orgânica ela é muito ampla, por isso que a Química ela dividiu ela em uma área específica, somente da Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre as funções oxigenadas. Como o próprio nome ele já está sendo bem claro, são funções onde vai haver a presença do elemento químico oxigênio, por isso que são chamadas de oxigenadas, tá? Então a gente vai falar dessas funções e entender cada uma delas, tá? Como é que elas aparecem, como é que eu vou conseguir diferenciar uma função da outra. As funções a qual nós vamos trabalhar vai ser álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter e éster. É claro que existe aí algumas funções que são bem mais conhecidas do que as outras, bem mais fáceis também de identificar na sua composição, na sua estrutura química. Mas nós vamos conseguir aí fazer a relação e você vai sair dessa aula aí sabendo diferenciar todas essas funções nas suas estruturas. Primeiro passo, o que você precisa saber aí para entender essas funções oxigenadas? Alguns termos bem importantes que são essas estruturas que vão aparecer nas funções químicas, tá? Primeiro passo, hidroxila. Toda vez que eu me referir a hidroxila, o que são hidroxilas? São todas as vezes que eu tenho a presença do oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, falou em hidroxila, lembrou do elemento químico orgânico ligado ao elemento hidrogênio, hidroxila. Então, a partir de agora, falou em hidroxila, lembrou aí dessa situação. Carboxila. O que é uma carboxila? É quando eu tenho a presença de uma hidroxila, que eu acabei de explicar para vocês, OH, ligado a uma carbonila. O que é uma carbonila? Um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Mais uma vez, hidroxila, oxigênio ligado com hidrogênio. Carbonila, carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E carboxila é a união dessas duas estruturas, tanto da carbonila como da hidroxila. Então é através desses três termos aí. Se você aprendeu bem essas três situações, você vai conseguir diferenciar todas as funções que vamos estudar na aula de hoje. Então vamos para a primeira função. Álcool. Como é que eu vou conseguir olhar lá uma estrutura e dizer isso é um álcool? Bem simples, tá? O que é um álcool? É quando eu tenho um grupo OH. O que é um H mesmo? É uma hidroxila. Não falei para vocês, oxigênio ligado com hidrogênio, vamos chamar de hidroxila? Então, o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? A gente precisa se atentar muito bem, tá? Porque se o carbono ele não for saturado, ele não vai ser considerado álcool, ele já vai entrar aí em uma outra função diferente. O carbono saturado é aquele carbono, exatamente o carbono que está ligado à hidroxila, e esse carbono onde está ligado à hidroxila, ele deve possuir apenas ligações simples, não pode aparecer aí uma ligação dupla ou outro tipo de ligação, tá? Ele vai ser saturado quando o carbono estiver ligado, somente ligações simples. Então, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. O que seria esse carbono saturado? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, a hidroxila OH ligado ao carbono saturado. Esse carbono, ele só está fazendo ligações simples. Aí é fácil de identificar, tá? Eu tenho o grupo álcool. A classificação dos álcools, ele pode acontecer de três formas. Eu posso considerar esse álcool sendo primário, ele sendo secundário ou ele também sendo considerado terciário.
Bem simples, a gente já fez lá a classificação dos carbonos. Vocês lembram que a gente pegava um carbono, observava se ele era primário, secundário, terciário ou quaternário. Nesse caso aqui do álcool, ele vai ter apenas a classificação terciário, tá? O que é o carbono primário? Quando a hidroxila está ligado a um carbono que está ligado somente a um carbono, ou seja, carbono primário. Tá? Um álcool primário. Já o álcool secundário, se você observar aqui, a hidroxila que está bem aqui na parte de baixo da estrutura, essa hidroxila está ligada a um carbono que está entre dois carbonos, ou seja, é um álcool secundário. E, por fim, álcool terciário. A hidroxila que está aqui na parte de cima, ela está ligada a um carbono, e esse carbono está entre três carbonos, álcool terciários. E quando a gente observa o número de hidroxilas, dependendo do composto, a hidroxila ela pode aparecer mais de uma vez, tá? Ou seja, se ela aparecer, a hidroxila aparecer uma única vez, eu vou chamar esse álcool de monoálcool, mono, um. A hidroxila apareceu duas vezes, é um diálcool. E a hidroxila do álcool apareceu 3 vezes, eu vou classificar aí como triálcool. Espero que você tenha aí entendido a definição. Então, álcool, hidroxila ligado a carbono saturado, aquele carbono que faz ligações simples. Por que eu disse que você precisava saber muito bem o que é um carbono saturado? Porque dependendo da ligação, ele já não vai ser mais chamado de álcool, ele pode ser considerado um enol. O que é um enol? Ele é um grupo, quando eu tenho a hidroxila, o OH, ligado a um carbono insaturado. O que é o carbono insaturado? Aquele carbono que está fazendo ligação dupla na estrutura. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos, onde eu tenho a hidroxila ligado ao carbono que está fazendo exatamente uma ligação dupla. Vocês já observaram aí que ele deixou de ser álcool, agora ele se tornou enol. Então, aí uma troca aí, você pode errar uma questão inteira devido a isso. Então, preste bastante atenção. Já o fenol, ele é um grupo hidroxila ligado a um anel aromático. Ou seja, quando você tiver uma hidroxila ligado lá a um benzeno. Nas aulas anteriores, o que a gente mais falou foi sobre o benzeno. O que é um benzeno? É um ciclo composto por 6 carbonos e com ligações duplas intercaladas entre elas. A estrutura aqui ela já está sendo bem clara, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um ciclo, que é um benzeno, e ligado a esse ciclo, eu tenho uma hidroxila. Então, fenol. Próxima estrutura, próxima função, na verdade, ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? É quando apresenta um grupo carboxila. Lá no nosso primeiro slide, quando eu pedi para vocês lá observarem bem as definições. Hidroxila, carbonila e carboxila. O que é uma carboxila? É quando eu tenho um grupo hidroxila, no caso aqui, tá? Um grupo OH ligado a um C dupla O. Os dois estão juntos, tá vendo? Ó, C dupla O, OH. A junção desses dois, eu tenho uma carboxila. Lembrando que o ácido carboxílico, ele só pode acontecer nas extremidades, tá? Da estrutura. Você nunca vai encontrar um ácido carboxílico no meio da estrutura química. Sempre vai estar nas pontas, tá? Nos carbonos considerados número 1. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Do ácido etanóico e também do ácido 3-metil-butanóico. Sempre a carboxila nas extremidades. Vamos aqui para uma questão retirada lá do Enem 2018,
Prova amarela, questão 101, que diz da seguinte forma: as abelhas, elas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha, ela produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na. Então, você conseguiu observar aí qual é a diferença de uma abelha considerada rainha de uma abelha operária, que é o ácido, tá? O ácido carboxílico. A estrutura aí, ela vai dizer apenas o nome do composto e tá pedindo para vocês qual é a diferença, como é que eu vou conseguir diferenciar essas abelhas. Se você observar os dois nomes, tá? Dos dois ácidos, a única diferença vai ser somente na numeração. Ácido 9-hidroxi, enquanto o outro é ácido 10-hidroxi. Esse 9 e esse 10 vai me dizer, de acordo com a nomenclatura, onde está a presença, em que carbono que está localizado o OH, tá? Então, é isso que vai me dizer a diferença. O ácido, ele já está me deixando bem claro que esses dois compostos, eles são ácidos carboxílicos. Então, vamos aqui para as alternativas. Vou começar aqui, ó, pela alternativa E. Identificação dos grupos funcionais. Será que existe diferença aí dos grupos funcionais? Será que um é álcool, o outro é ácido, ou aldeído, assim por diante? Não, a gente conseguiu observar através do nome que os dois, eles são chamados de ácido. Então, nas duas estruturas, eu tenho aí ácidos carboxílicos. Então, a alternativa E, eu já posso desconsiderar. D. Será que é a contagem do número de carbonos? Observando ali os dois nomes, será que eu consigo saber se um tem mais carbonos do que o outro? Fácil, tá, pessoal? Depois do termo aqui hidroxi, eu tenho um enunciado aqui, dec. Esse dec, que está presente nos dois nomes, vai me dizer que eu tenho a presença aí de um total de 10 carbonos. Então, se existe 10 carbonos no primeiro ácido e 10 carbonos no segundo ácido, não vai ser o número de carbonos que vai ser a diferença. C. Será que a identificação dos tipos de ligação? Através do nome, eu consigo saber se ali está acontecendo ligação simples, dupla ou tripla, tá? Bem aqui depois do 2, eu tenho aqui duas letrinhas em. Esse em, na química, tá? Quando a gente está dando nome para os compostos, esse em, ele vai me dizer que ali eu tenho uma ligação dupla no carbono de número 2. Também no segundo ácido eu tenho uma ligação dupla ligado no carbono 2. Então, os tipos de ligação, eles não vão variar de um ácido para o outro. Os dois ácidos possuem ligação dupla entre o mesmo carbono. Então, não é essa a alternativa. Será que é a fórmula molecular? Lá nas aulas anteriores, a gente viu que a fórmula molecular, ela vai me dizer a quantidade exata de elementos dos átomos presentes na estrutura. Se eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios, 1 oxigênio, é através da fórmula molecular que eu vou ficar ciente, tá? E nós vimos que a quantidade de
de carbonos, de hidrogênios na estrutura são a mesma. Então, não é a fórmula molecular. Restando apenas aí a alternativa A, que vai me dizer fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? A forma em que a estrutura ela vai estar ali alinhada. Falei para vocês que a única diferença é no 9 e no 10. O OH de 1 vai estar em um carbono de número 9, enquanto o outro ácido, a hidroxila, ela vai estar presente lá no carbono de número 10. Então, a única coisa que vai me diferenciar aqui, pouquíssima coisa, vai ser a fórmula estrutural. Então, achamos aí a alternativa correta, alternativa A. Continuando aqui, as nossas funções oxigenadas, temos também um grupo que vai ser chamado de éteres. Tenham cuidado, tá, pessoal? Nós temos a função éteres e temos a função ésteres, que são duas funções diferentes e devemos tomar aí um certo cuidado, tá, na hora de analisar. A função éteres é bem fácil de identificar, por quê? Porque quando eu tenho um oxigênio como heteroátomo, como assim? Na estrutura, eu vou observar que o oxigênio, ele está entre dois carbonos, ele está entre dois radicais. Aí sim, eu vou ter a função éteres. Ele tem que estar entre, ele não vai estar ligado, tá? Ele está entre a cadeia carbônica. Ele também pode estar entre um radical e também um anel benzênico, por exemplo. Esse anel eu vou chamar de arila. Aí coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Os éteres, eles podem ser considerados simétricos ou assimétricos. O que seria o éter assimétrico? Assimétrico, tá? Com um A na frente. Quando de um lado do oxigênio, eu tenho uma quantidade diferente do outro lado. Ou seja, por exemplo, aqui na estrutura, que eu coloquei aqui para vocês, ele é assimétrico, por exemplo, quando de um dos lados eu tenho um total de um carbono, enquanto do outro lado eu tenho 2 carbonos. Tá vendo aí que está havendo uma assimetria, um lado é diferente do outro. Ele é considerado simétrico quando ambos os dois lados são considerados iguais, tá? Eu tenho a mesma quantidade de carbono, é o mesmo radical. Como no exemplo aqui, coloquei 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Eles são simétricos. Próxima função, cetonas. Em que momento que eu tenho uma cetona? Quando eu tenho a presença de uma carbonila. O que é uma carbonila mesmo, pessoal? É um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, tá? Aí, entre 2 radicais. Esse carbono, ele sempre vai ser secundário. Você nunca vai encontrar uma cetona, uma carbonila, ligado lá no último carbono primário. O carbono, para ser considerado cetona, ele precisa ser um carbono chamado de secundário. Ele precisa estar entre 2 carbonos, está ali no meio entre 2 carbonos, por isso que ele é secundário. Ele apresenta um grupo carbonila ligado a um carbono secundário. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. No caso aqui da propanona, eu tenho a presença de 3 carbonos. Tá vendo que esse carbono, justamente da carbonila, onde a carbonila está ligado, é um carbono secundário? Então, a gente nunca vai ter uma cetona com menos de 3 carbonos. Não existe, tá? A quantidade mínima de carbonos que eu preciso ter para possuir uma cetona é um total de 3 carbonos. Próximo, já está quase acabando, tá, pessoal? Aldeído apresenta um grupo carbonila ligado a um hidrogênio.
que é uma carbonila? C dupla O, ligado a um hidrogênio. Essa carbonila, ela vai estar sempre também nas extremidades, assim como o ácido. Vocês lembram que o ácido, eu falei que o ácido ele sempre deveria estar nas extremidades? O aldeído também, tá? Ele não pode estar ali, ser um carbono secundário, ele sempre vai estar nas extremidades. Então, dessa forma, encontrou uma carbonila ligado a um hidrogênio, tem a presença de um aldeído. E por fim, ésteres. Ésteres é uma carbonila ligada a um oxigênio, tá? Onde, na presença lá, quando ele era um ácido, quando eu retiro o hidrogênio e coloco lá um radical, ele vai se tornar ésteres. Carbonila, C dupla O, ligada a um oxigênio. Quando aqui o ácido era hidrogênio, eu retiro aquele hidrogênio, coloco um radical, eu tenho a presença de ésteres. E uma questão aqui bem... não vou ler o enunciado, vou ler somente aqui logo a pergunta, tá? A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Ou seja, aqui eu tenho uma reação química para a produção de biodiesel. Preciso identificar qual é a função presente na estrutura, tá? Aqui, ó, eu tenho a presença do biodiesel logo após a catalisação. Quando eu observo, ó, o que eu estou vendo aqui de diferente? Eu tenho um C dupla O, e essa C dupla O está ligada a um oxigênio, tá? Se não tivesse esse oxigênio, eu já colocaria aí como cetona, tá? Ou então, se não tivesse esse C dupla O, eu já poderia dizer aí que era um éster, né? Éter, na verdade. Mas como eu tenho oxigênio ligado a um C dupla O, foi uma das últimas funções que a gente viu, ali eu tenho a presença de um éster. Então, o biodiesel, presente aqui na estrutura, ele tem a função química éster. Espero muito que vocês tenham compreendido, tenham conseguido aí diferenciar uma função da outra, tá? Tenham anotado todas as informações nos cadernos, no caderno de vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês podem retirar com os professores, podem mandar mensagem ou aguardar novos vídeos, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.